Boa tarde, gente. Mais um vídeo aqui no canal, depois de tanto tempo sem aparecer por aqui. Gente, eu tava um bom tempo sem aparecer por aqui porque eu já tava sem ideia para vídeos. E faz exatamente sábado, 7, domingo, 8, hoje é terça, segunda, 9, hoje faz 10 dias que minha mãe faleceu. Então, assim, antes dessa semana que minha mãe tinha falecido, eu já tava com vontade de fazer vídeos há um bom tempo, só que eu tava sem ideias para fazer vídeo. E aí, agora acabou que minha mãe faleceu, eu também tava sem forças para fazer vídeo, sem coragem, sem ânimo para nada. Aí eu vim dar um parecer para vocês. Eu ainda estou assim muito triste, tá tudo muito recente, só deu 10 dias, né? Uma semana e 3 dias. Mas para mim tá sendo bem doloroso, bem difícil. Mas aí eu resolvi voltar a gravar vídeo no canal, que eu tô um bom tempo parada sem fazer vídeo no canal, só que eu não tô tendo muita ideia do que fazer. Aí se vocês quiserem me dar ideia, vocês colocam nos comentários. Aí eu vim dar um parecer para vocês, explicar por que eu tô um bom tempo sem, para os meus seguidores que já me seguem, por que eu tô um bom tempo sem fazer vídeo. Como eu falei, eu tava sem ideia e eu já tava pensando em voltar uns dias antes, só que aconteceu, né, essa coisa triste que aconteceu na minha vida, que foi do falecimento da minha mãe. E então eu também tava meio desanimada para gravar. Como já faz um pouco mais de uma semana, eu vim contar pra vocês porque que eu tô sem aparecer no canal. E vou ver se eu volto a fazer vídeo, só que eu tô sem ideia. Então, assim, quem me sugerir, quiser me dar ideia, coloca aí nos comentários de ideia de vídeos que eu ainda não tenha feito. Inclusive, eu já tenho já tenho ideia do próximo vídeo, que é o seguinte, gente. Como que fala? Eu estou, assim, desde quando eu casei, né? Eu morei 8 meses de aluguel em uma cidade do interior, que é perto de onde meu esposo morava. Porque eu e meu esposo somos, assim, de cidades diferentes, né? Eu moro aqui, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, e ele morava no interior. A gente se conheceu através da tia dele. Então, assim, quando a gente casou, a gente foi morar pra lá, né? Moramos só 8 meses, só que a gente tava morando de aluguel, porque a gente não conseguimos ter a aquisição da nossa casa própria, o terreno, o apartamento, antes de casar. Aí, só que tava muito difícil a gente morar pra lá, né? A gente tava passando necessidade, por conta a gente pagava aluguel, as contas, né, tudo, e ele trabalhava. Aí a minha mãe sugeriu da gente vir pra cá, porque, tipo assim, na casa da minha mãe, tinha a casa da frente, que é a dela, e o fundo da casa dela, morava um irmão. E tem a casa de cima, que morava um irmão dela. E a casa de cima, que morava uma irmã minha, mais velha. Aí o que aconteceu? Geralmente, quando não tinha ninguém morando de família na casa de cima e na casa do fundo, minha mãe alugava. Mas quando tem alguém morando, assim, tipo de familiar, quando tem ninguém morando de aluguel, aí minha mãe deixava alguém da família morar. Aí esse irmão da minha mãe, quando eu casei, a filhinha deles, né? Ela até foi a minha, como que fala? Aquela que leva as alianças da minha de honra. Aí aconteceu que ele acabou saindo daqui, né? E aí ficou esses 2 cômodos disponíveis do fundo. Aí a minha mãe cedeu pra gente morar. Como a gente tava passando necessidade, a gente veio morar pra cá. E aí já faz 13 anos, esse mês aqui que passou de abril, dia 28, todo dia 28 de abril, né? Todo ano, do dia 28, faz mais um ano que a gente casou no dia 28 de abril de 2012. Então, esse ano dia 28 de abril agora, deu 13 anos de casado. E então, assim, praticamente
praticamente os 13 anos, a gente passou a vida toda aqui, desde que casou, né? Porque só foi 8 meses fora, não deu nenhum ano que a gente passou fora. E como meu tio saiu daqui, antes não dava pra gente morar aqui, porque ele morava aqui, mas em cima morava a minha irmã mais velha, e na frente a minha mãe. Como ele saiu, então a minha mãe viu que a casa tava livre e cedeu pra gente morar. Então, praticamente foi 12 anos e pouquinho que a gente tá morando aqui, porque 8 meses foi lá naquela casa de aluguel, no interior. Então, assim, faz exatamente quase 13 anos, quase o casamento todo a gente mora aqui com a minha mãe. E aí o que acontece? E aí, que eu ia falar? Então, praticamente a vida toda eu morei em Ferraz, porque assim, já morava de solteira, depois eu passei 8 meses longe, né, da minha mãe, e depois eu vim morar novamente aqui pra Ferraz, né. E aí, o que acontece? A gente mora aqui no fundo, né. No começo, porque assim, a casa da minha mãe, lá da frente, tem um quarto, a sala, o banheiro, a cozinha, e tinha um outro quarto que era meu e da minha irmã, que é um pouco mais velha que eu, 5 anos de diferença de mim, porque eu sou a mais nova. E a minha mãe tem 6 filhos, contando comigo, eu sou a mais nova. E aí, quando eu era assim criança, meus outros irmãos, que é bem mais velho do que eu, tudo já era casado, com filho e tal. E só tinha eu e essa irmã, que é mais velha que eu, 5 anos mais velha que eu, né? Que nós duas eras solteiras. Só que eu casei primeiro que ela, aí fui morar lá pro interior, depois voltei. Nessa que eu voltei, ela ainda tava no quarto dela, né? Aí o que acontece? Depois ela casou, foi morar pra outra casa, e a minha mãe cedeu esse quarto, que era nosso do fundo, que é antes de vir pra nossa casa aqui, para um sobrinho meu que minha mãe que criou. Só que ele veio a falecer em 2017. E aí o que acontece? Como na nossa casa aqui, depois desse quarto, que era da minha irmã, meu, e passou pro meu sobrinho, encerra a casa da minha mãe. Aí vem a casa nossa aqui no fundo, que entra pela cozinha. Aí tinha só 2 cômodos e banheiro, né? Que é a cozinha lá embaixo, sobe as escadas, aqui em cima é o quarto e o banheiro. Só que aí, como ficou disponível, o quarto ficou vazio, né? Do que era da minha irmã, meu e da minha irmã, passou pro meu sobrinho. Ela falou pra gente quebrar aquela parede da cozinha, né, da nossa cozinha, e dar o quarto, ia ter acesso pro quarto pro meu filho mais velho, que eu só tinha meu filho mais velho até então, na época do ano de 2017. Aí a gente quebrou a parede e ficamos acesso pro quarto dele, pra esse quarto. E aí já, na verdade, ficou acesso pra casa toda da minha mãe, né? Porque, tipo, saindo desse quarto já tinha uma porta que ia pra cozinha da minha mãe. Ficou, tipo, as 2 casas interligadas. E só que aí com o tempo, meu esposo quis fechar aquela parte da porta para ter mais privacidade, ficar nossa casa separada, que é da minha mãe. Aí ele fechou com um bloco, né? Então voltou a ficar separada, só que a nossa casa ficou maior, 2 quartos, um banheiro e cozinha. Ficou o quarto do meu filho lá embaixo com a cozinha, e um quarto nosso aqui em cima, que é onde eu tô, e o banheiro. Aí, o que eu tava querendo fazer? Eu tava querendo, aí agora que a minha mãe faleceu, a casa dela está vazia. Aí vai vir alguma algum irmão da minha família para vir morar, né? Não exatamente agora, né? Faz pouco tempo que ela faleceu, mas a gente tá vendo quem que vai vir morar, ocupar a casa. Aí eu queria gravar para vocês, isso aí já tem um tempo que eu tô querendo gravar, antes da minha mãe falecer. Eu queria gravar mostrando para vocês a minha casa, fazendo um tour pela minha casa. Porque, tipo, mesmo não sendo a minha casa própria, eu queria fazer um vídeo gravando para vocês qual é a casa que eu moro hoje em dia, né? Até um certo momento, desde que eu casei. E depois eu ia mostrar para vocês um dia quando Deus abençoasse a minha casa própria. Só que aí eu fico para fazer esse vídeo e nunca que faço. Então, eu tô pensando no próximo vídeo fazer isso. Aí, na verdade, eu vou mostrar para vocês como que é tudo, assim, desde o quintal lá da garagem, onde fica o carro do meu esposo lá na frente, aí a casa da minha mãe, tipo, né, que é da frente, e depois a nossa casa que é no fundo. E aí eu vou mostrar até essa parte, né, tipo, claro que a garagem, o corredor, eu passo só mostrando assim o corredor, não vou mostrar dentro da casa da minha mãe, aí venho e mostro a minha casa. E
E aí em cima, a casa onde que era da minha outra irmã, que já é casada, tem filhos, tudo, ela morou por um tempo, depois ela acabou saindo daqui. E aí agora tá morando uma inquilina, né? Que minha mãe tinha alugado a casa pra ela. E tem uns anos atrás, não sei se faz uns 3 anos, não sei se é um pouco mais ou um pouco menos, a minha irmã, essa que tem 5 anos mais velha que eu, ela fez em cima da casa da inquilina, né, que tinha uma laje lá que estendia roupa, ela fez uma casa, a minha mãe deixou, ela veio morar pra cá. Então só tinha laje, aí ela mesma construiu a casa própria pra ela, entendeu? Com o dinheiro dela, com as coisas dela, ela construiu, só tinha laje. Aí ela construiu uma casa pra ela. Então, ou seja, aqui o quintal tem 4 casas. A casa da minha mãe aqui na frente, a minha no fundo. Aí em cima da casa da minha mãe da inquilina, em cima da casa da inquilina da minha outra irmã. Aí vai vir morar na frente, na casa da minha mãe, que ficou vazia, uma outra irmã minha, que é a que morava em cima, que saiu, né? Quando entrou que ela saiu e depois entrou a inquilina. Então, eu quero gravar num próximo vídeo pra vocês como que é a nossa casa aqui. Tipo, eu vou mostrar a garagem, o corredor, até chegar aqui no fundo da nossa casa e a casa inteira. Aí, quando Deus preparar a nossa casinha, que a gente já tá correndo atrás, vendo isso, aí esperar sair a nossa casinha, assim que Deus abençoar, que sair nossa casinha própria, eu vou mostrar pra vocês a nova casa que a gente vai estar, se Deus quiser. Então, gente, eu vim aqui mesmo pra explicar pra vocês o que tem acontecido, porque eu tenho, tá, muito tempo sem gravar vídeo, primeiramente porque eu tava sem ideia, segundo, depois quando eu pensei em voltar, aconteceu essa tragédia com a minha mãe, né, então ainda tô muito abalada, muito triste, porque, como eu falei, eu moro com ela quase a minha vida toda, primeiro desde solteira, depois eu casei e moro praticamente o casamento todo aqui, né, e como a gente mora no mesmo quintal, a gente tinha muita convivência, entendeu? Eu via ela todos os dias, né? Toda hora. Eu entrava lá várias vezes no dia, cuidava dela, o máximo que eu podia, dava as comidas para ela, os remédios, que ela era bem enferma, tinha bastante enfermidade, né? Então ela tinha que tomar vários remédios, que ela tinha várias enfermidades, assim, 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, tinha os horários certinho que ela tomava, as refeições, tudo certinho o que dava. Então, para mim, tá sendo muito difícil. Então, eu vim explicar para vocês por que eu dou um tempo que eu tava sem vir, né, sem aparecer aqui, sem gravar vídeo, aquilo que eu falei. Primeiro eu tava sem ideia, quando eu pensei em gravar, aconteceu isso, aí eu quis dar um tempinho. E agora eu vim falar para vocês que eu quero voltar com o canal. Mas, é aquilo que eu falei, eu já tinha ideia dessa parte de mostrar a casa, eu já tinha, bem antes dela ter falecido, né, um tempo atrás, eu tava querendo fazer esse da parte da casa, só que aí nunca tinha tempo, acabava esquecendo, a correria do dia a dia, acabava deixando pra lá. Aí agora eu quero fazer. E só que aí depois desse vídeo aí da casa, que é mostrando, fazendo tour, aí eu não tenho mais, por enquanto eu ainda não pensei mais nenhum outro, não tive assim nenhuma outra criatividade, não pensei. Mas aí vocês colocam aí no comentário, me ajuda aí o que vocês acham que eu posso falar, qual tipo de vídeo que eu posso fazer, tá bom? Então quem gostou e ficou até aqui, até o final, me ajuda, curte, dá um like, comenta, compartilha esse vídeo. Se vocês não seguem o canal está de portas abertas para vocês seguir, não é obrigatório, mas segue quem quiser, compartilha quem quiser, curte quem quiser e comenta quem quiser. Mas quem quiser me ajudar, me dá uma ajudada nessa parte e também na questão de comentar os vídeos que vocês acham que eu devo fazer aqui no canal, tá bom? Muito obrigada a quem ficou até aqui. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, gente.